Práticas religiosas mais conhecidas no Brasil, parte 2. Judeus no Brasil. Por que eu preciso saber? Muitos de vocês me perguntam o motivo de estudar esses assuntos, já que a maioria é cristã. A nossa disciplina ela deve ensinar a diversidade de credos e culturas. Vocês têm o direito de aprender, de saber o que acontece no Brasil e no mundo, no que diz respeito às culturas, às religiões. É uma forma de saber mais. Hoje a gente vai conhecer um pouco dessas religiões que também são praticadas no nosso Brasil. Mesmo que você não acredite, e esse é o seu direito garantido por lei, essas religiões elas existem, vocês têm o direito de conhecer e entender que são apenas diferentes. E assim, não tem nada de mais aprender um pouquinho a mais, não é mesmo? Nas próximas aulas a gente vai saber mais sobre outras, islamismo, culturas orientais, a ausência de credos e o cristianismo. O judaísmo é uma das 3 principais religiões monoteístas do mundo. Tio, o que é monoteísmo? Monoteísmo é quando a pessoa acredita só em um Deus. A crença é considerada como religião, filosofia e modo de vida. E é também a mais antiga tradição religiosa do mundo que prega a existência de um único Deus. Apesar de ser a religião do monoteísmo mais antiga, é a religião monoteísta que possui o menor número de adeptos, ou seja, tem a menor quantidade de pessoas. Atualmente possui 14,2 milhões de judeus pelo mundo, tá? Porque eles não ficam num lugar só. Então, tem judeus no Brasil, nos Estados Unidos, em Israel, que é o país hoje deles, a França, em vários lugares do mundo. Qual é a história dessa religião? Entende-se que o judaísmo foi fundado por Abraão no século XVIII a.C. Então, assim, 1.800 anos antes de Cristo. É uma religião muito antiga, né? A gente considera que a fundação ocorre no momento em que Deus ordena a Abraão a liderar o seu povo e procurar a terra prometida. Abraão levou o povo para a terra prometida, que era Canaã, que hoje é o atual território que é disputado por Israel e Palestina. E eles ficaram lá até que foram assolados por uma fome muito grande. E quando bateu a fome, a seca, não tinham o que comer, eles foram para o Egito. Lá no Egito eles foram escravizados até que Moisés os libertou. Depois eles voltaram para Canaã e lá eles se organizaram como sociedade e religião. E a religião foi crescendo, foi ficando mais organizada através do reinado dos reis Saul, Davi e Salomão. No Brasil, a primeira comunidade judaica foi fundada entre 1636 e 1640 no Recife, em Pernambuco, na época da dominação holandesa nesse território. Tá? O primeiro templo ainda existe e chama-se Sinagoga Kahal Zur Israel, que significa a rocha de Israel. As crenças. Os judeus eles cultuam um único Deus, né, como eu já falei, e esse Deus ele é onipresente, ou seja, ele está em todo lugar, ele é onipotente, ele pode tudo, e ele é onisciente, ele sabe de tudo que acontece no mundo. E ele foi quem criou, é ele que influencia o universo, e Deus se comunica com o seu povo através dos profetas, tá? O símbolo sagrado do judaísmo é o menorá, que é esse candelabro com 7 braços. Tio, o que é um candelabro? Candelabro é o objeto no qual a gente coloca as velas. A gente acende a vela e coloca ela se suspensa, como vocês estão vendo aí na foto. O livro sagrado mais importante do judaísmo é a Torá. A gente conhece algumas coisas da Torá no Pentateuco, naqueles 5 primeiros livros da Bíblia. As mesmas palavras estão também na Torá. E a estrela de Davi é um símbolo muito difundido do judaísmo hoje. Ela por muitas vezes representa a nação que tem como religião o judaísmo e está retratada até na bandeira do país Israel, do país que existe hoje, Israel, e que é um local onde muitos judeus vivem, né, considerado por eles o local, a casa deles no mundo. E aí, tio, eu fiquei sabendo que Jesus era judeu. Então quer dizer que os judeus são cristãos? Não, tá? Essa é uma confusão que algumas pessoas fazem. Judeus não são cristãos. Jesus era sim judeu, ele praticava a religião, ele pregava a religião, ele foi educado no judaísmo. A mãe de Jesus, Maria, era judia. Então, um judeu que nasce de uma mãe, um homem que nasce de uma mãe judia, ele é considerado judeu. E
Jesus, na época, seguia a religião que todo mundo seguia lá no local onde ele vivia, tá? Então, Jesus não era cristão, porque a religião cristã só veio depois que ele morreu. Jesus era judeu. Mas os judeus não acreditam que Cristo é o Messias, é o Salvador. Por quê? Porque os judeus, eles não têm o conceito de salvação. Para eles, não virá uma pessoa para salvá-los. Só quem pode salvá-los é Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo sabe, que tudo vê e que tudo controla. Jesus, para eles é como se ele fosse um profeta, um mestre, uma pessoa de bastante destaque, inclusive, na religião deles. Para os judeus, Jesus foi um rabino, que é o líder da religião. Então, um dos líderes, né? Porque eles têm vários líderes, vários profetas. Para eles, Jesus é uma pessoa muito importante, mas não reconhecem Jesus como Salvador, como Messias, tá? Para eles, Jesus era um homem igual a todos, a diferença é que ele teve uma inspiração divina. Deus falou conosco através dele, mas ele não tem uma classificação de Salvador, tá? Apenas de profeta. Quais são os cultos, ritos e rituais? Os cultos, ritos e rituais são realizados na maioria das vezes nas sinagogas. Sinagogas são as igrejas deles, os templos. Olha aí a foto do primeiro templo no Brasil. Esse daí é lá de Recife, Pernambuco. Os sacerdotes, eles são chamados de rabinos, que são esses senhores barbudos, ou com esse chapéuzinho, ou com aquele chapéu pequenininho que vocês já viram, né, o quipá. Alguns são barbados, outros não, vai depender muito do local onde ele vive, da cultura local também, tá? E o templo, ele guarda os pergaminhos sagrados da Torá. Lembra quando eu falei que o papel num rolinho, enroladinho, aquele papel ali, ele simboliza o pergaminho, que é a forma como as coisas eram escritas antigamente. E no templo eles têm uma réplica, uma cópia desse pergaminho que simboliza esse livro sagrado que é a Torá. Segundo a tradição religiosa, eles guardam a Torá dentro de uma arca, e essa arca simboliza a ligação entre Deus e os judeus. Essa arca a gente conhece, para quem conhece a Bíblia, na Bíblia tem a Arca da Aliança. Essa arca aí é uma cópia dessa arca, que é um símbolo, é uma forma de simbolizar a aliança de Deus com os judeus. Tá aí para vocês o que eu falei, o rolinho, né? A Torá, um modelo de Torá guardado dentro de um templo que é chamado de sinagoga, o templo judeu. As tradições mais conhecidas, vocês já devem até ter visto em filme, né? São tradições, ritos de passagem, são muito conhecidos. Brit Milá, que é a circuncisão de todo menino judeu aos 8 dias de vida. De acordo com a fé judaica, o ritual segue os preceitos ordenados pela Torá. Então, com 8 dias de vida, a criança, o bebezinho, ele vai ter a pelezinha retirada do órgão genital dele, a pelezinha que sobra. É como se fosse uma microoperação. O segundo ritual, tradição, né, rito de passagem deles é o Bar Mitzvah. Esse todo mundo já ouviu falar, que é a primeira leitura da Torá feita pelos meninos judeus aos 13 anos. Esse ritual representa a iniciação da vida. Em algumas igrejas tem esse tipo de ritual, né, que na católica é, por exemplo, a primeira Eucaristia, tá? E tem o Bat Mitzvah, que é o das meninas. A primeira leitura do livro sagrado, da Torá, feita pelas meninas judias aos 12 anos, né? Que marca a passagem da infância para a maturidade. Então, gente, é isso. Até a próxima aula. Beijo!